Bom, eu sou a Isabela, sou formada em Engenharia Ambiental pela Federal desde novembro do ano passado. Sou basicamente recém-graduada no curso. Sou da região metropolitana de Curitiba, mas vim para Curitiba para estudar, para fazer a faculdade, e acabei ficando para cá para trabalhar, enfim, fico indo entre a minha cidade e Curitiba. E aqui na entrevista, então, eu vou perguntar sobre as competências do engenheiro ambiental, o que que você trabalha, o que que é da sua área mesmo que você faz, tá? Tá. E a primeira pergunta é, em qual empresa que você está trabalhando no momento? E explique um pouquinho sobre o seu cargo. Tá. Atualmente eu estou trabalhando na Nissan do Brasil. O meu contrato ele acaba sendo Nissan, mas a Nissan e a Renault eles são aliança. Então eu acabo trabalhando como se fosse uma empresa só. Acabo prestando serviço para a Renault e para a Nissan. A minha área em específico acaba não tendo a ver com a parte ambiental, mas ela é de certa forma voltada para a parte engenharia em si, né? Então, toda a minha equipe ali, eles são engenheiros de produção, engenharia química, engenharia mecânica. Tem um ou outro ali, economista, administração, e eu sou a única da minha equipe de engenharia ambiental. Então, eu trabalho na ACO, que é a Alliance Cost Organization. Então, é a organização de custos da aliança. Então, a Renault e Nissan, elas são montadoras, então elas compram as peças de diferentes partes do mundo, e na fábrica deles, eles montam um carro, né? Não são exatamente... Claro, eles desenvolvem umas peças ou outras, mas eles compram essas peças e fazem um carro com isso. Então, a minha equipe, ela é um suporte à equipe de compras. Então, a gente analisa, esse cinto de segurança, estão cobrando muito caro da gente, nisso, nisso e nisso, e aí compras vai lá e negocia. Então, a gente é uma equipe de suporte na parte de custos nessa cadeia, assim, digamos, a gente dá um suporte para compras e compras realiza as compras propriamente dita dessas peças, né, para sim fazer um carro. Então, cada analista na nossa distribuição acaba ficando responsável por um determinado conjunto de peças. Inclusive, as minhas peças, eu sou responsável pelos faróis, parte de iluminação, as partes de segurança, então airbag, cinto de segurança, carenagens também e as maçanetas. Então, eles distribuem, assim, cada analista, porque são tecnologias muito diferentes, tratativas muito diferentes. Então, a ideia é que cada um saiba um pouquinho mais de tal coisa, e esse é meu serviço, basicamente, né? Por enquanto, nós somos aliança, mas a empresa está passando por uma reestruturação bem grande aí para novembro agora, e eu vou ser só Nissan, não vou trabalhar mais com Renault, né? As empresas vão passar por uma separação. Então, vai separar a equipe, vai separar modo de trabalho, softwares, vai ser duas coisas. Mas no momento acaba sendo um contrato Nissan, mas o meu emprego é aliança. Então, eu trabalho com os veículos Renault e os veículos Nissan, propriamente dito, assim. Você sabia que estava junto, agora vai separar também? Ele é Renault, Nissan, Mitsubishi. Nossa, São três, mas assim, em escala global mesmo, a Mitsubishi ainda estava meio de fora. Mas em escala global, assim, esse casamento das duas existe faz um tempo, principalmente nós da América, que acaba não sendo só Brasil, é América do Sul, né? Então, a gente tem a fábrica aqui em São José da Renault, em Resende da Nissan, tem na Argentina a fábrica das duas também. Então, a gente acaba sendo Brasil, Argentina e Colômbia. Então, e né, você faz análise de peça para essa área, para essa região inteira? a região. Então, a nossa região América do Sul, ela era muito aliança. Ainda é, né? Muita aliança. E Índia também, muita aliança. Inclusive, o e-mail deles é um e-mail com uma sigla lá que é Renault e Nissan junto já, assim. Então, essa separação foi anunciada faz mês passado. Eu confesso que não sabia, enfim, eles, né, contaram em escala mundial para todo mundo, um anúncio da França, né, ao vivo e tal. Então, vai passar por grandes mudanças aí. Eu vou ser Nissan mesmo, não vai ter nada mais Renault.
Para você é melhor isso? Para os meus objetivos pessoais foi um certo baque, assim, porque eu, inclusive, fiz o processo seletivo almejando Renault. Daí, quando chegou meu contrato, assim, me veio um contrato Nissan, mas, não, a tua área é aliança, é só uma questão de quem vai te pagar, né? Porque eu ia trabalhar igual para os dois, né? Acaba não tendo todos os acessos ali, por exemplo, de desenho, eu peço para alguém Renault pegar para mim e tal, mas a gente está tudo junto, faço análise igual, de igual para igual. E faço aula de francês, sabe? Tinha ali um pezinho. E, claro, a Nissan é uma empresa tão boa quanto, é questão que eu fiquei mais chateada de separar a equipe, porque é uma equipe muito legal mesmo, assim, bem conjunto, sabe? Acho que é difícil de se ter. Então, vai separar as pessoas, vai separar os softwares, as ferramentas, as metodologias. Agora, ao invés de fazer reunião com o francês, tem que fazer reunião com o japonês, que está no fuso do outro lado do mundo. Como é que vai ser tudo isso? Ninguém sabe. É engraçado, ninguém sabe, assim, vai ter tudo muito novo, sabe? Então, é um desafio, né? Quando a gente está em empresas que são um desafio, acaba surgindo desafios. Então, mas vai ser, graças a Deus, né? Continua em emprego. Que Era bom. um medo também. Continua em emprego. Geralmente eles fazem uma renovação de pessoal, né? Quando fazem mudanças grandes. Inclusive está abrindo vaga, então, ao menos parece que a ideia é que aumente e não que diminua, enfim, né? A nossa equipe está abrindo vaga para que, como tinha gente Nissan e Renault, né? Agora vai ficar desfalque nas duas. Então, aí tá abrindo vaga e tal, então dá uma. Isso me deixou mais tranquilo um pouco. E você acha que você vai ter que pegar mais peças, no caso, do Sim. seu. Não acho que já está determinado que sim. Então também é uma coisa, né? Eu sou uma júnior, né? Então eu sou uma aprendiz, né? Eu comecei em abril, de 6 meses hoje. E já estou em processo de aprendizagem, e aí agora eu tenho que aprender mais algumas coisas novas que eu nunca trabalhei, porque diminuiu o pessoal, né? Então eu peguei. Todo mundo acaba ficando com uma carguinha. Acaba sendo um pouco menos de coisa da Nissan, porque a Renault tem mais veículos, mais análises. Então a carga Nissan já era um pouco menor, digamos assim, mas vai ter maior quantidade de coisas diferentes, assim, né? Então assim, já tá certo que eu vou ficar com mais umas peças ali, que eu nem sei quais são, e é isso, né? Ou é aprendizado, né? Você vai aprender mais coisas, mas. Sim. É mais pesado. Desafios. E, voltando para a entrevista. A segunda pergunta é: quais são as habilidades técnicas fundamentais necessárias para exercer seu cargo? Em questão de competência de engenheiro ambiental, né? Porque nessa parte que dá para dar uma filosofada, você tem que ser proativo, não sei o quê. Mas de parte técnica, eu percebo que a equipe, eles selecionam as pessoas que fizeram engenharia. Então, eles já buscam um determinado perfil. Então, eu percebo que a gente que faz engenharia, independente de qual seja, né? Eu fiz ambiental, o que eu estou trabalhando com curso? Mas eu tive matemática, eu tive economia, tive que me esforçar muito nos cálculos, me virar sozinha, administração de empresa. Então, a gente acaba tendo um desenvolvimento de um raciocínio lógico, que a gente acha que não, mas ele está em algum lugar na nossa cabeça. Nem que seja resolver as coisas por regra de três, assim, qualquer coisa que apareça ali, se eu souber a lógica, de regra de três eu consigo resolver. Mas, né, tem que desenvolver é uma habilidade, de certa forma. Então, eu acho que esse raciocínio, ele entra nessa parte técnica. Por quê? Porque ele te ajuda a fazer as contas, né? São contas, que nem eu falei, uma regra de três eu consigo resolver, fazer uma relação, mas eu percebo que uma ferramenta, não sei se considera software exatamente, mas é o Excel. Ele, né, essas empresas, elas acabam tendo contrato com a Microsoft de determinadas ferramentas, e o Excel vai estar incluso. No caso ali, por enquanto, o Power BI, por exemplo, a gente não tem o contrato, a gente não usa Power BI, porque Renault Nissan não tem o contrato com a Microsoft do Power BI. Mesmo sendo uma ferramenta melhor para. Foi o que me passaram, e realmente não está no meu computador. Eu não tentei instalar para ver se funciona, mas a gente não
até então ninguém me apresentou nada em Power BI, né? Não... Pelo que me falaram, a gente não tem a ferramenta mesmo, mas eu não tentei comprovar isso. Mas enfim, Excel, né? Então, eu percebo que é uma coisa que eu tinha que saber mais, assim, para a questão ali da lógica, de saber fazer um gráficozinho para ficar apresentável, não ficar me batendo tanto, assim. Eu não necessariamente chego a trabalhar de fazer um Excel complicado, por quê? Porque tem um outro engenheiro já de muitos anos de empresa que desenvolveu via macro, via as linguagens lá do Excel, uma super planilha que a gente, como os outros analistas, a gente usa essa planilha dele para pôr as informações, já sai um PDF. Ele teve uma pessoa que tem a expertise e desenvolveu isso, né? Então, então, se eu soubesse isso também, por exemplo, eu vejo que podia ser eu ajudar ele a desenvolver. Então, eu acho que essa ferramenta, assim, da área técnica, essa parte das contas em si, e uma coisa que eu sinto uma dificuldade é a parte ali financeira mesmo, eu entender o que é uma inflação, o que é o Forex, que é a mudança de moeda, essa parte, assim, que envolve uma questão meio que ali de compras, do que o fornecedor está declarando de gastos, de importação, qual que é a porcentagem, isso é alto ou é baixo? Por exemplo, ele está cobrando 30% da importação, é alto ou é baixo? Qual que é essa noção? Como é que eu mensuro? Essa parte, assim, um pouco financeira me pega bastante, que é uma competência técnica que eu estou adquirindo na prática, lá dentro, que acho difícil ver na faculdade, independente dos nossos cursos de engenharia, de maneira geral. Eu acho que acaba sendo uma coisa que alguém te ensina, ou você faz, sabe, eu acho que na faculdade eu acho Mão na difícil massa. até, meio mão na massa. E acho que esses são as principais dificuldades, assim, seria, claro, se soubesse, por exemplo, uma linguagem de programação, nesse caso, poderia ir além do Excel, quem sabe, né? Fazer alguma ferramenta um pouco mais potente, porque às vezes a gente precisa. Mas até o momento eles têm desenvolvedores próprios, equipe contratada lá na Europa que faz isso. Então não acabou sendo voltado para mim, né? A gente chega e usa o que eles estão gastando milhões para desenvolver lá. Realmente, a Renault principalmente tem umas plataformas que eles estão desenvolvendo, bem elaboradas, internas. Então acaba não ficando para a gente esse problema, a gente acaba sendo os usuários, né? Mas acho que seria nesse sentido, assim, de competência técnica, a parte de lógica, de finança, ferramenta ali, Windows mesmo, né? Claro, escrita. Relatórios. Porque, que nem eu falei, a gente insere informação nesse Excel e ele sai em PDF, mas eu tenho que pôr ali o meu comentário, de maneira que faça lógica, eu tenho que argumentar, me justificar, trocas de e-mails têm que estar claros, têm que estar precisos, né, não me estender, e não só em português, em inglês. Então, não sei se entra na parte técnica, acho que sim, né, capacidade de escrita, eu acho que considero também. Acho que eu consigo lembrar agora de imediato é isso, eu acabei não anotando nada. Não, tá ótimo. Aí agora eu vou perguntar algumas coisas mais específicas e você pode falar que não cabe no seu cargo ou que Tem uma coisinha que eu não tem a esqueci, ver. que Pode é falar. interpretação de desenhos. Então, com todas as engenharias tem uma matéria base lá, desenho de alguma Aham. coisa, vai ter. Não sei você, mas quando eu fiz essa matéria até na PUC, a primeira disciplina era desenho no papel mesmo, só entender questão de face, de vista, e daí é dois que eu abri ali um pouquinho de 3D, bem pouquinha coisa, assim, AutoCAD, bem pouquinha coisa. Mas assim, o que eu digo, eu, por exemplo, como analista, eu tenho que pegar ali o desenho e saber identificar qual peça que é, tirar uma medida olhando as escalas, ter um mínimo de noção, para eu saber com o que eu estou lidando. Eu não sou a engenheira que vai fazer a peça, isso é outra equipe. Eu preciso ver, aqui é um plástico, quanto que é esse plástico? Qual a quantidade desse plástico? Esse é o meu trabalho. Então, eu preciso ter essa noção de desenho, assim, né? Como eu falei, não vou eu fazer um 3D, mas eu saber até mesmo
que seja abrir ali o 3D que eu vou ter acesso na plataforma específica da Nissan, tem lá uma reguinha para eu pegar e tirar uma medida. Eu nunca imaginei que era uma competência que você ia usar num cargo de compras, assim, né? Não é compras, mas é custos, né? É, por quê? Porque a gente é uma montadora de carro, que peça que eu tô olhando? Se você não sabe, Eu não sei, você tem que ver o desenho. e olha que é difícil saber, é difícil conseguir os desenhos, você vê que não tem que falar com o engenheiro. É uma das nossas dificuldades, inclusive, quando a peça está em projeto de que nem tem o carro ainda, né? Está sendo concebida a peça, está na ideia dos designs, aí querem que a gente estime, mal tem um desenho. Às vezes, inclusive, estou com esse desafio para resolver essa semana. Bem isso que eu falei. Uhum. Ainda mais pra. Nossa, nem passa pela minha cabeça isso. Eles estão inventando um carro e você já está fazendo o custo de. Deve ser muito legal isso. A gente lida com bastante informação, de certa forma, confidencial, né? Então, por exemplo, o novo vai ter lançamento aí nos próximos, se não me engano, dia 23 Ai, agora. já fala, informação confidencial. Eu fazendo propaganda da concorrência, né? Que em breve, do novo Renault Cardian, vai ser apresentado, acho que dia 23. Esse carro já estava rodando internamente lá. Nossa, que legal. Camuflado, mas estava lá. Eu peguei uma peça dele para analisar, né? Não posso tirar foto e tal. Então, também tem a sua confidencialidade, assim, né? Muito bom. Como toda empresa grande acaba tendo, né? Independente do Uhum, que for, toda empresa tem. muito legal. Então tá, a próxima pergunta pode ser? Agora a gente vai entrar mais em questão específica, daí você pode falar quando não tiver nada a ver com o seu cargo, assim, Tá bom. a gente vai pulando. Tá. A 3 é como a experiência em modelagem ambiental ou sistemas de informação geográfica é importante no seu contexto de trabalho. Eu tive outras experiências relacionadas à parte ambiental antes desse meu cargo. Eu fui estagiária em 2 empresas diferentes de consultoria em meio ambiente e trabalhei 2 meses antes desse numa consultoria também em meio ambiente. A tua pergunta é modelagem ambiental, né? Modelagem ambiental e seguir, né, sistemas de informação geográfica. SIG. Os 3 cargos eu usei o software de realização de mapas. Uma empresa era ArcGIS? Uma empresa era QGIS e ArcGIS, na outra empresa era só ArcGIS e na última era ArcGIS também. E QGIS, porque daí eu falei que eu baixei e usava os dois. Então, os 3 cargos eram 3 consultorias diferentes, assim, ênfases um pouco diferentes. A primeira era recursos hídricos e saneamento, a outra era meio ambiente e geologia, e a outra foi de meio ambiente de maneira geral, assim. E as 3 eu tinha que saber fazer mapas, e o fato de eu ter aprendido na primeira, com certeza foi um requisito no meu currículo para eu conseguir o outro estágio e o primeiro emprego, com certeza. Assim, estava desejável. E quando falava na entrevista, e eu falava, né, eu sempre fui muito honesta, enfim, se trabalhei, se não trabalhei, com e realmente cheguei a usar no trabalho, né? E, assim, é aquela situação, você não sabe uma coisa, teu colega sabe, te ensina, você ensina para ele. Você pode ver vídeos, mas você aprende na prática, e eles têm consciência, principalmente ali estagiária ou recém-formado, né? Nos meus cargos era tranquilo quanto a isso. Então, foi muito importante, SIG. Acho que a gente tinha que ter tido muito mais na faculdade. A gente teve basicamente meia matéria, porque a primeira metade foi só teoria, assim, da Terra, enfim. E a outra metade que foi realmente mexer no QGIS. E se a gente tivesse tido uma matéria inteira, QGIS ou algo assim, eu acho que seria muito legal. Desculpa. Porque muito interessante, o QGIS é uma plataforma gratuita, que você consegue fazer uma infinidade de estudos que a gente nem tem noção, mas quem sabe consegue extrair muita informação gratuita, assim, tipo, dá para você programar lá dentro, dá para você fazer em Python e liberar para a galera, é bem poderoso, assim. E o ArcGIS também, né, uma ferramenta paga, tem outras funcionalidades. E eu acho que
Eu não cheguei a trabalhar com a modelagem propriamente dita em si, tipo, de eu escrever um código, né? Imagino mais assim a modelagem. Também não cheguei a trabalhar com nenhum outro sistema de modelagem, mas eu acho que isso varia muito com o teu foco, com a tua, às vezes, sorte, às vezes, destino de cair numa consultoria que tem que fazer uma modelagem ali de um rio, de enchente, de barragem. Acho que é muito possível, assim, sabe? Foi uma questão ali de que não foi a situação. Usei mais o que disse. Mas de modelagem tem muito emprego em relação a isso, parte de pesquisa, tem consultorias que precisam de gente com essa capacidade, que às vezes a vaga é para isso. Só tem que procurar e só procurar, né? Mas, enfim, depende das oportunidades, mas com certeza é uma área que se consegue algum emprego, até porque modelagem se, né, te dá o conhecimento para você fazer outras coisas relacionadas, né? Quem faz modelagem vai saber se virar com um programa de mapa, né? São níveis de dificuldade que você vai lidando, você vai aprendendo. E na minha vaga eu não uso QGIS, não uso QGIS, mas estava no meu currículo, que eu sabia fazer. Então, eu acho que também cabe como você sabe usar, assim, se a pessoa vê que você aprendeu um software, independente do que for, você aprendeu a usar um negócio que faz mapa. Então, Isabela tem a capacidade de aprender um programa de fazer desenho, por que não? Sim, não é... Tem que pegar lógica, tem que pegar... Mas, tipo, eu já tive essa capacidade, eu tenho essa competência, essa capacidade de aprender. Então, eu perguntava, você sabe mexer no... Ai, me fugiu o nome. No SolidWorks, Ou Edge. no Solid, eu fiz ali no período de PUC, deu o quê? Uns 2 meses de Solid que a gente viu, foi bem introdutório. Mas eu tive uma noçãozinha, aí na outra faculdade fiz um pouquinho de QGIS, mexi com mapas nos meus estágios, então isso diz, assim, que se me der um Solid, eu consigo, nem que seja pesquisar no YouTube, que seja como faz, eu vou conseguir me virar, sabe? Vou perguntar, assim, tem essa capacidade, né, intelectual de aprender uma outra coisa. Então, mesmo eu não uso agora, mas que nem eu tenho ali a plataforma de desenho, que eu tenho que abrir, eu tenho que pôr o nome da peça, eu tenho que tirar a medida. Eu confesso que eu ainda não cheguei a usá-la, ainda não precisei, só pedi o acesso lá, que tem que liberar. Mas sei que a hora que precisar, eu vejo uma explicação e eu consigo minimamente ter um senso de direção, assim, né? Eu acho que isso que é visto quando você vai tentar um emprego, ou até mesmo usar no emprego. Mas dois estágios e o primeiro emprego meu, eles pediam para saber fazer mapa e realmente usava. E é bem legal, eu gostava muito. O meu primeiro estágio, eu era responsável pelos mapas, eu mesma, era a minha função. Tinha um relatório rolando, que era o relatório de qualidade da água da Bacia Amazônica, em escala da Agência Nacional de Águas, o projeto, e o TCA, que era a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, então não envolvia só o Brasil, envolvia todos os outros países que fazem parte da Amazônia também. E a gente tinha que receber dados deles e fazer mapas temáticos, e escrevia um pouco sobre eles também, mas eu era a estagiária dos mapas do relatório, assim. Então, tinha um outro menino que fazia engenharia cartográfica, que me ajudou muito, ele era fera, assim, muito bom mesmo, ele estagiário também, mas um cara muito legal, assim, sabe, ajudava, então eu aprendi muito com ele também, e aí a gente se ajudava, assim. Ele fazia do outro, ajudava eu fazer desse relatório, mas ele estava em outros planos de saneamento, enfim, estavam rolando juntos. E todos nós estagiários ali, tinha eu, ele, depois entrou mais uma menina, eles colocavam para... Ela ficou mais no AutoCAD, que ela era de civil mesmo. Mas, enfim, esse sentido de competência, assim, né? Agora, que tipo de conhecimento em legislação ambiental é essencial para atuar na empresa que você trabalha? Na empresa que eu trabalho... A empresa é muito grande, né? Vamos colocar mais foco no seu cargo mesmo. A empresa em que eu trabalho, obviamente, tem o setor de meio ambiente, mas não é o qual eu atuo.
Então, no meu cargo de custos, eu não cheguei a usar em nenhum momento legislações ambientais. Não cheguei a nem pesquisar nada, não precisou, né? Aí entra meu emprego passado, nos meus outros 2 estágios, sim, precisei lidar com legislação, saber interpretar legislação de saneamento, que varia de estado para estado, também tem a nacional, isso no meu primeiro estágio. No meu segundo estágio, legislação ali de saúde, na parte, como eu falei, lidava com cemitério. Então, essa parte de por exemplo, o corpo só pode tirar depois de tanto tempo, tem uma lei, uma norma que diz tem que, de dimensão, de localização, de área de preservação permanente, essa parte, né, dos rios, assim, de floresta, né, no caso, preservação permanente e tal, fauna, flora. E no último usei bastante de resíduos sólidos, os tipos de resíduos, as CONAMAs, né, tinha que estar pesquisando toda hora. Resíduos não parece, mas é muito complexo. É uma lata de tinta, você vai pôr ela no contaminado, porque tem tinta. Ah, mas se a tinta está com uma camada fina, seca, ela não é contaminada. Você manda para um lugar de metal, para recicladora. Tá, mas e se não tá? Se tem uma borra, o que eu faço? Vou lavar na torneira? Sabe, por isso que até hoje eu não tenho muito uma resposta, assim, para falar a minha verdade. Nem sei como lidar direito. Então, É muito. Nossa, desculpa. É muito interpretação também, né? sim, e daí como você é uma consultoria que presta para um cliente, você tem que orientar ele certo, né? Errar É. não é só a tua que está nas costas, a dele, né, também. Então, principalmente é uma área bem delicada, digamos assim. Então, dependendo da área que for, legislação ambiental tem que estar afiada. E é muita interpretação. Eu perguntava para minha chefe, a gente filosofava juntas, assim, sabe? Gera uma confusão, assim. Então, às vezes tem Agora, uma. pelo menos, você não precisa mais lidar com isso. É, mas é uma área bem interessante. Eu até pensei em me especializar, fazer uma pós, mas eu não sei se eu ia gostar de trabalhar só com isso. Acho que seria meio estressante. No momento, não sei. Imagino, imagino. Estresse. Pode passar para a próxima? Uhum. Como a capacidade de análise de dados é relevante para o seu dia a dia e quais as ferramentas são mais utilizadas? A capacidade de analisar dados, se você faz engenharia, eu acho que independente, assim, mesmo que você vá para uma gestão, você tem que interpretar o que um laudo te deu, o que um mapa te indica, você tem que ter essa interpretação de dados de alguma forma, né? É muito importante. A gente recebe informações dos fornecedores, né? Como eu falei, são fornecedores das peças, e eles mandam, a gente tem a nossa documentação padrão, um Excel, mandam também os PDFs, os PowerPoints, e você tem que fazer um mix e interpretar. E eu acho que a ferramenta base é o Excel, querendo ou não, se você tem um valor com outro, você já põe ali no Excel, se visualiza. Por exemplo, uma peça está num PDF e a outra está no outro, você põe ali lado a lado, você faz uma, né, com o que eu estou lidando, o que isso me diz? Gráficos que são gerados, explicam muita coisa, um gráfico diz muito, se você souber usar bem ele, é bem importante, assim. E é uma coisa bem difícil também, você saber o que você tem que preparar para apresentar, qual que é teu produto final, né? Com toda essa informação, o que eu consigo produzir? Então, isso é uma pergunta que eu me faço ainda muito. Preciso de bastante auxílio, assim, dos meus gestores, até da galera mais antiga, e eles reconhecem total que a gente precisa desse auxílio também, ajudam bastante e tal. Porque o que a gente faz propriamente dito? A gente às vezes recebe um monte de e-mail com um monte de informação que eu nem sei o que é, assim, sabe? Colocam a gente em cópia. Isso é para mim mesmo? Eu que tinha que receber essa informação? O que eu faço com isso? Como é que eu trabalho nisso? Então, a gente tem algumas ferramentas internas de desenvolvimento próprio, Renonisan, que você insere essas informações, né? De números, enfim, que te dão resultados. E que te auxiliam nas análises também.
E fora essas, assim, que são de desenvolvimento próprio, que seja livre, software livre, né? Eu penso no Excel, assim. Qual é a importância da comunicação e do trabalho em equipe no seu cargo? Uhum. No momento a gente é uma equipe muito unida, né? Mesmo, igual eu falei, a gente sendo contratos diferentes, na Unissan, a gente trabalha de igual para igual. Então, fiquei muito feliz que eu fui muito bem recebida. São pessoas muito jovens, tipo, minha idade, um pouco mais. Tem um ou outro ali, mas que são os gestores já, mais idade, assim, mas idade também que não é muita idade, sabe? É uma equipe bem nova mesmo. Então, o trabalho em equipe não tem como não trabalhar em equipe. Você depende de informação de pessoas que vão muito além das pessoas que estão na tua sala. Assim, é uma multinacional e multinacional realmente é internacional. Realmente, assim, foi a minha primeira experiência, então foi o meu primeiro contato, meu primeiro choque. Então, se eu quero saber como é que eu estimo isso aqui, quem sabe é a gente chama de piloto, né, que seria o expert no tema, tá lá na França, não tá aqui. Ele que cuida da gente aqui da América, cuida da Índia, cuida da Ásia, cuida da América do Norte, é ele que é o cabeça, digamos assim. Então, por isso o inglês acaba sendo bem importante, né? Porque acaba sendo a língua que todos utilizam, assim, inglês, né? Quando você fala fluente, né? Se você quer falar em francês com o cara, se fala fluente, é só vocês na reunião. Mas se tem uma outra pessoa, você já usa o inglês, assim. Então, você tem que saber trabalhar com equipe que vai além da tua pequena equipe ali. É impressionante, senão você simplesmente você não. Se você fala, só vou fazer tudo sozinho, você não vai conseguir trabalhar, porque a tua informação vai chegar de alguém da engenharia, vai chegar de alguém daqui, vai chegar a solicitação de alguém lá, e você não vai saber fazer como júnior, você está aprendendo. Então, você precisa que aquele fulano te explique, e aí quando entrar um júnior mais novo que você tem que explicar para ele, e se cria essa dinâmica, assim, que eu acho que não são todas as empresas, todas as equipes que acabam tendo, né? Mas ali eu dei sorte de que o pessoal tem essa consciência, que você está aprendendo, que tem que ensinar, porque não aprende na faculdade. É coisa interna, é procedimento interno, maneira de funcionar é interna. Então, é essencial, assim. Então, por isso que eu acredito que a primeira etapa, inclusive, que eu fiz processo seletivo, além de eu ter mandado currículo, em seguida já foi dinâmica em grupo. Então, e tá o gestor, o cara que vai ser o seu chefe tá lá. Não tá a mulher do RH lá, é o seu chefe que tá lá te olhando. Depois vai para RH, enfim, né? Mas ele seleciona. Então, acho que até por isso que a equipe acaba funcionando. Cada um tem uma personalidade diferente, cada um trabalha de um jeito diferente, né? Pessoas totalmente diferentes, mas que funcionam, e eu acho que funcionam bem, assim, ali nessa equipe em questão, né? Que eu não posso responder pela empresa, mas no cargo que eu tô, funciona. E, nossa, que legal que foi o gestor que fez a dinâmica em grupo, né? É, Porque ele com os outros analistas, eu lembro, tinha uma que estava lá analisando a gente que hoje trabalha comigo, por exemplo, né? na próxima pergunta é sobre energias renováveis. Uhum. Como a expertise, meu Deus, eu escrevi a palavra e eu não sei ler. Como a expertise em energias renováveis e tecnologias limpas é relevante para sua função? A minha função atual não é relevante. Na verdade, saber um pouco sobre baterias e veículos elétricos rendeu uma boa conversa durante o nosso almoço, no último almoço que tivemos. Percebo, assim, essa questão, como é uma empresa de veículos, questão de mobilidade mesmo, sabe? É, essa questão, eu acho que vai chegar um futuro não tão distante assim, para a gente trabalhar mais com baterias, né? Acho que a equipe ali não trabalha em relação a isso. Acho que talvez tenha análise, mas não seja o Brasil que faz, que é no exterior mesmo. Mas enfim, entender a fundo o que é essa tecnologia, né? Mas gerou uma boa conversa no almoço. Assim, Como a capacidade de realizar avaliações de risco e análise de ciclo de vida influenciam nas decisões dos projetos ambientais no seu cargo? nos projetos ambientais, no meu cargo, Você não. não tem projeto? Uhum.
Mas análise de risco em qualquer projeto, independente de área que seja, acho que até quem se especializa em gestão de projetos vai ter matéria lá de análise de risco. Tipo, eu andei vendo umas grades assim. Então, risco em projetos, risco, né, de maneira geral, independente da área, riscos. Inclusive tem uma área que muita gente nos cursos segue, que é ambiental e sanitário. Desculpa, ambiental e sanitário pode ser, mas de segurança do trabalho, que é após e você vira engenheiro de segurança mesmo. E muitas pessoas, né, na nossa área acabam fazendo porque normalmente ambiental, segurança e saúde acabam sendo meio juntas em algumas empresas, na grande maioria. Então, você está ali, né, ambiental já te dá uma preparação dos riscos, né, o lema que é melhor prevenir do que remediar, eu acho que se carrega em tudo na tua vida, assim, depois que você faz esse curso, não sei, eu sempre, tipo, em tudo acabo, eu sou uma pessoa bem cautelosa por si só, então, tipo, até mesmo na parte de custos, né, faz, revisa, e o que pode dar errado, então, acho que nesse sentido, assim, de raciocínio mesmo, no meu cargo, né, mas ele é total aplicável na parte de poluição e os riscos ambientais, né? Basicamente, todos os nossos estudos ambientais é em relação a isso, né? O que causa e efeito, né? Resíduo, saneamento, recursos hídricos, choveu, não choveu, causa e efeito, qual que é o risco da seca, qual que é o risco da poluição, de um enchente, de um resíduo mal armazenado, quantidade de resíduo, poluição atmosférica, tudo, né? Envolve uma consequência, eu acho assim. Daí é um risco, né? Acho que você trabalha nisso, às vezes diretamente, às vezes indiretamente, em várias partes. E de maneira geral, como projetos, a parte de custos, né? De gerir os riscos e tudo mais. Interessante ver por esse lado. A análise de risco no sentido de custos também, né? Muito divertido. Hoje eu fiz uma pergunta interessante para o engenheiro, assim, porque inclusive a lâmpada do meu carro queimou. E daí eu fui trocar, e eu perguntei para ele qual é a diferença de durabilidade de uma lâmpada de bulbo, que a gente chama, que é a convencional, e uma LED. E aí ele mandou ali, era uma diferença muito grande, assim, sabe, de horas por si só, assim. Ele falou, na LED o carro estraga e a lâmpada continua funcionando. Aí eu, realmente, assim, né, eu já tive um carro há 2 anos, tive que trocar a lâmpada já, ele queimou. Então, tá, o que é o LED, né? Ai, dura muito, LED, economiza. É caríssimo, comparado com o preço de uma lâmpada convencional, é uma tecnologia muito cara. Mas que vai durar, acho que deu mais de, acho que deu tipo 20 vezes mais, assim, que a outra. Então, né, é uma balança. Legal. Próximo. Qual que é a importância da educação continuada e do acompanhamento de tendências tecnológicas para se manter atualizado no seu cargo? Eu acho que independente de cargo é fundamental, todo mundo, né, fala que não dá para parar de estudar, tem que estar sempre aprendendo, sempre se atualizando. Pessoal de medicina, pessoal de direito que seja, de engenharia, vai falar isso, assim. E eu acho que realmente é importante você estar buscando conhecer uma nova ferramenta, ou às vezes um conhecimento que não seja técnico, mas seja conhecimento que seja de si mesmo, ou soft skills, né, habilidade de discursos, fazer lá um curso sobre habilidade de fala, assim, né, ou, enfim, independente de buscar se desenvolver. Eu acho que a gente, como pessoas, tem que buscar se desenvolver. Eu, por exemplo, igual eu comentei antes, eu saí da faculdade faz 1 ano que eu estou sem estudar nada. Eu saí da faculdade, foi um certo trauma, confesso, diante dos cursos, diante dos reprovação que teve, do professor, que eu não conseguia, eu entrava a ver pós e nenhuma me agradava. Eu não sabia o que eu queria antes conseguir um emprego para daí ver o que eu ia fazer. Então, consegui emprego, mudei de emprego, eu queria me estabelecer no emprego, para daí ver o que eu vou fazer. Aí,
o emprego está sendo uma nova faculdade, que eu estou tendo que aprender tudo. Então, cada dia eu aprendo uma coisa, sabe? Assim, mesmo que seja lidar com uma pessoa ou propriamente ter uma habilidade técnica, cada dia eu aprendo uma coisa. Então, aprendizado continuado, daí agora que eu tô vendo de fazer uma pós de novo, né? E também não é no tema de custos, é uma pós meio que para ambiental mesmo, assim, mas tem que estar aprendendo alguma coisa. Dá teu tempo, não precisa se cobrar também. Eu tô mais nessa cabeça, assim, depois que eu me formei. Eu achava que eu já ia sair da faculdade, fazer mestrado, não sei o que, não sei o que. Fiquei um ano sem fazer nada. Agora eu tô começando, não, acho que dá. Acho que dá para fazer. Né? Trabalho ali, daí vou começar a estudar alguma coisinha aqui, online, porque eu não quero ir presencial. Mas tem aquela questão, você não está matriculada num curso, mas você está Não, aprendendo, você está exatamente. renovando conhecimentos, aprendendo coisas Uhum, novas na própria empresa, né? exatamente. É isso que eu falei. Porque O daí, meu cargo está sendo uma nova escola, né? Só que não estou matriculada em nada, digamos assim. Só trabalho. só trabalho. Então, mas importante, sim. Mas no seu tempo também. E daí entra também a questão da equipe, né? Que a equipe ajuda também e ensina. Sim, sim, sim. Legal. E agora a última, mais importante. Quais as principais qualificações para uma futura engenheira ambiental querendo seguir os seus passos? Uma engenheira ambiental que queira trabalhar fora da área ambiental. Engenharia, não deixa de ser engenharia, né? Assim, fazendo um olhar na trajetória acadêmica, né? Da engenharia ambiental como um todo. Se você saiu do ensino médio e entrou na faculdade, você vai estar no mesmo cenário que muitas outras pessoas, né? Às vezes um ali fez um curso técnico antes, às vezes um entrou na faculdade com mais idade, já tem uma experiência de mercado. Mas, a grosso modo, você lá saiu do ensino médio e entrou numa faculdade. E aí você vai... Eu tive as condições de só estudar, né? Não precisei trabalhar, levar emprego, né? Então, eu era total dedicada para o curso, digamos assim. E tem gente que, mesmo sendo assim, só faz as matérias, digamos assim, né? Então, eu acho que a gente vai sair, todo mundo ali vai se formar uma hora, vai ser recém-formado. E aí, para entrar no mercado de trabalho? Você é recém-formado, só tem a faculdade nas costas. Né? A grande maioria, generalizando, né? A minha realidade. Eu só tinha faculdade nas costas. Não fiz técnico, não fiz nada, eu saí do ensino médio e entrei na faculdade. E aí? Como é que eu vou arrumar um emprego agora? E daí eu percebo que teve... Ah, o gatinho? Cachorro. Ah, esse que é os É dogs. pequenininho. É o aqui também, ó. Que fofo. É muito fofo essa raça. Parece uma Ele quer pelúcia. carinho. Ai, Ai, meu eu aqui Deus. tô carente. É. Vai lá fazer xixi, vai. Vai lá fazer xixi. Ele foi. Desculpa interromper. É, tava falando assim da faculdade, né? Que você sai, você é uma recém-formada só em engenharia ambiental. E aí? E eu percebo que eu fiz algumas coisas que parecem nada, mas que são bem vistas e que contam. A gente acha que não, mas que contam e dizem sobre você também. Então, eu fiz parte da empresa júnior, fiz iniciação tecnológica, fiz estágio, 2 estágios. E eu sempre achava que não era nada demais isso, sabe? Tipo, todo mundo fazia IT porque precisava de horas. Senão você não consegue. A gente tem quase 300 na federal. Eu tinha quase, acho que 300 e poucas horas que estágio não contava, um monte de coisa não contava. Se você conseguir horas, aí as pesquisas era quase 100%, assim, para forçar você a fazer pesquisa. Todo mundo faz, eu pensava, né? Todo mundo vai fazer pesquisa porque a gente precisa dessas horas. Ah, empresa júnior. Quem que vai reconhecer isso depois? É uma coisa que foi muito, muito legal para mim durante. Me engajei super enquanto participava, mas assim, eu não sabia que isso ia genuinamente trazer um efeito pós-formado, sabe? Eu achava que era mesmo
mesmo eu queria ter feito mais coisas, queria ter participado da atlética, de centro acadêmico, queria ter feito, mas acabou que eu queria me dedicar a muitas matérias também, então eu pegava poucas coisas, poucos em termos também, porque eu já me cheguei à exaustão fazendo só isso. Cheguei, né? Imagina, Eu já você não. fala empresa júnior, estágio, dizer que, nossa vida, quanta coisa. É que porque você pensa, eu pensava na época, eu sou só uma estudante, eu não trabalho, e ainda me queixo, mas era difícil mesmo. Tipo, era horas estudando lá, e sofrendo com o professor, e tendo que estudar em casa, não era fácil, né? Mesmo eu tendo essa oportunidade de só estudar, cara, não foi fácil. Então, eu sempre tive uma cautela em não me sobrecarregar, assim, com coisas externas, né? Então, a empresa júnior era bem poucas horas que tinha que fazer, a iniciação tecnológica dava para levar bem num período que eu peguei menos matéria. O estágio, graças à pandemia, eu consegui, porque daí eu assisti a aula de onde eu estava estagiando. Senão eu ia ter, provavelmente, que ter cancelado matérias para fazer estágio, porque não ia dar certo fazer os dois presencial. Então, acabou casando ali pandemia com os estágios. Os dois que eu fiz foi no começo da pandemia e também mais para o fim. Então, tinha essa questão de assistir a aula onde eu estava. E querer você sair, você tem que botar alguma coisa no teu currículo, né? Então, eu punha pesquisa, empresa júnior, 2 estágios. E isso é bem visto. E graças à minha dedicação, eu também terminei com o primeiro lugar da turma. Também coloquei. Parabéns. Obrigada. Que foi. Eu via meus colegas, por exemplo, que participavam ativamente da APAM, que é a Associação de Engenheiros Ambientais, fazia um monte de estágio em Lactec, fazia centro acadêmico, organizava cervejada, achava aquilo o máximo, assim, né? Aquela comparação que se faz com os seus colegas, que não é legal, né? Mas eu ficava, nossa, eu queria. Eu me arrependo, assim, da questão de festas, queria ter ido mesmo. Mas eu acho que se eu tivesse ido nessas festas, por exemplo, no sábado, no domingo, ao invés de ter estudado, talvez eu não tivesse aquele meu momento que eu ganhei uma homenagem, que eu ganhei uma medalha. Então, a hora que eu ganhei, mesmo sendo baseado no IRA, que é uma nota, aquilo significou muito para mim, assim, sabe? Eu tive uma maturidade bem grande de ver aquilo como, olha, Isabela, depois de 6 anos aqui, essa é a sua recompensa, sabe? Tive uma interpretação bem bonita para mim mesmo, assim, sabe? No momento. Então, valeu a pena no fim. Então, olá, meu nome é Ian, tenho 23 anos, eu sou engenheiro ambiental e me formei no começo deste ano pela UFPR. Oi. Então tá, eu vou começar a entrevista, daí eu faço uma pergunta e você pode responder com se existe para você no seu cargo ou não, tá? Você pode Uhum, falar que não serve para você essa pergunta também. Também resposta válida. uhum, A primeira pergunta é: em qual empresa que você está trabalhando no momento? E explique um pouco sobre o seu cargo. uhum. Eu trabalho na Aljava Engenharia, é uma empresa de Curitiba, tem a sede em Curitiba, mas faz projetos no estado do Paraná. A gente trabalha tanto com construção civil como obras de recuperação ambiental de áreas degradadas. A gente trabalha tanto com empresa privada como empresa pública. E hoje eu trabalho como analista ambiental. Eu trabalho na gestão desses projetos de recuperação, trabalho na parte ambiental. Então, desde a parte de planejamento, de plano de trabalho, né, o que a gente vai fazer em cada área, até a parte de acompanhamento, então fazer todo esse registro fotográfico, né, usando geoprocessamento, fazendo os mapas, registrando tudo isso que foi feito, a parte de quantificação. E o nome do seu cargo é analista ambiental? Na verdade, sou PJ. Eu entrei como analista ambiental e agora eu trabalho como engenheiro ambiental. Mas eu não chego a assinar nada, não. É mais a parte administrativa mesmo. Quem assina as licenças e tudo é engenheiro agrônoma, que é a que trabalha em campo, em todos esses projetos. Eu trabalho mais na parte estratégica, de relatório, de registro disso tudo. Mas no campo mesmo, quem acompanha a equipe, faz todo o projeto, é engenheira agrônoma, e ela costuma assinar todo esse tipo de coisa. Legal. Tá bom, vou mudar para a próxima, tá? Uhum.
Quais são as habilidades técnicas fundamentais necessárias para exercer o seu cargo? Hoje eu trabalho mais na parte de gestão de projetos, então eu acabo utilizando muito a parte teórica de gestão mesmo de projeto, parte de calendário, de orçamento, né? Ver se está dentro daquilo que a gente precisa, e da parte técnica mais voltada ambiental é a parte de recuperação de áreas degradadas, então a gente acaba explorando muito assunto de literatura, de outros projetos que foram conduzidos, apesar de a gente falar que cada área é uma área, né? É uma realidade, mas a gente acaba utilizando muitas experiências na Mata Atlântica, a gente acaba se embasando nesses projetos para fazer os projetos de recuperação ambiental. Uhum. E, bom, legal. Uhum. E agora eu vou falar umas perguntas de algumas competências específicas do engenheiro ambiental e às vezes Uhum. não vale para o seu cargo em si, tá? Uhum. A terceira pergunta: como a experiência em modelagem ambiental ou sistemas de informação geográfica é importante no contexto do seu trabalho? Modelagem a gente não trabalha, a gente não só a parte mais de recuperação ambiental, mas sistema de gestão de sistemas geográficos eles são bem importantes. A gente trabalha com QGIS principalmente para confecção de mapas. Como a gente trabalha com áreas muito grandes, então, por exemplo, o projeto que teve no a gente está conduzindo um projeto no entorno de um reservatório, a área de recuperação total é de 250 hectares. Então, tipo, são áreas gigantes que a gente não consegue fazer esse acompanhamento presencialmente. A gente define as áreas, o pessoal executa o trabalho, mas não consegue ter, quando você vai a campo, você não tem essa visão geral. Então, o sensoriamento remoto ele ajuda muito a gente pegar a imagem de áreas gigantes e delimitar exatamente onde foi feito cada serviço e ver a evolução ao longo do tempo, tanto trabalhando com ferramentas tipo de usar o Google Earth mesmo, as imagens atualizadas deles, ou devido à demora, às vezes a gente fez um serviço essa semana, já precisa apresentar para o cliente, daí a gente acaba subindo o drone interno nosso mesmo, tira as fotos, então é bem legal ver essa atualização também, né? Coisa que era distante para a gente, que antes tinha que entrar no Google, hoje a gente tem um drone, né? E sobe e faz o que a gente precisa. Legal. Uhum. E o programa que você usa para fazer esse tipo de análise assim é Excel mesmo? Em que sentido? É, Análise de. porque você tem que fazer esses dados formarem alguma coisa, né? Para um relatório, alguma coisa. E o que você faz para isso? Então, normalmente a gente faz a parte visual pelo QGIS. No QGIS mesmo você consegue colocar informações georreferenciadas, então você consegue ver exatamente onde foi feito cada serviço. Daí a gente faz essa parte visual para entender onde foi feito cada coisa. No próprio QGIS a gente faz a quantificação, então tantos metros quadrados foi retirado de exóticas, a gente consegue fazer vários desenhos de polígono, né, em cada lugar e consegue fazer, tirar esse metro quadrado, e aí baseado com as informações de registro em campo, então, por exemplo, foi plantado 1.000 mudas disso, 1.000 mudas daquilo, daí a gente traz essas informações de campo, soma com essas informações de geoprocessamento, né, de metragem, e vai fazendo essa quantificação. Como não são muitos dados, são coisas mais simples, a gente faz pelo Excel mesmo, não precisa de muito tratamento, não, de dado. Daí o Excel mesmo É, resolve. essa, na verdade, é outra pergunta, né? Eu já adiantei um pouco. Tá, número 4, então. Que tipo de conhecimento em legislação ambiental é essencial para atuar na empresa que você trabalha? Na empresa, no seu cargo, né? Não na empresa no geral. Diretamente, eu não chego a ter um contato. Claro, eles vão nortear, né, as tomadas de decisão que a gente vai ter, mas normalmente a gente recebe os projetos muito reativos, do tipo, a empresa, se é uma empresa pública, por exemplo, ela está levando uma demanda que ela foi cobrada pelo Tribunal de Contas, então ela já infringiu alguma coisa e já leva esse contexto para a gente. E se é uma empresa privada também, é uma atuação do órgão ambiental, então, eu não cumpri isso, isso e isso. Então, a parte de legislação não é muito o nosso forte, porque a gente já tem essa informação, ela já vem para a gente. Então, a gente só entende exatamente qual que é a demanda, né, o que foi infringido, e a partir disso a gente já segue para fazer o plano de trabalho e ver o que a gente vai fazer. Mas Legal, diretamente não chega a ter muito contato. legal. E agora sim, da análise de dados. Como a capacidade de análise de dados é relevante para o seu dia a dia e quais ferramentas são mais utilizadas?
Então, a parte de análise de dados ajuda a gente a ter essa noção, né, do andamento do projeto, se a gente está atrasado, se não está, se está dando certo, se não está. E por ser áreas grandes, ter essa análise de dados geográficos ajuda muito a gente se localizar. Mas a gente não chega a tratar muito um volume de dados, é mais em quantidade, né? Então, a gente tem as áreas, entende o serviço que foi feito em cada área, e eu acho que o mais legal, a gente trabalha muito mais com visual do que com quantitativo. Tem um registro técnico, né, de quantas mudas foram plantadas, de quantos metros quadrados foram retirados de espécies exóticas, o manejo, mas eu acho que o mais legal é quando entra no Google Earth e pega a imagem de antes e depois, da mesma área. Daí parece até que foi abduzidas as árvores. Um lugar gigante, assim, você vê uma supressão enorme de vegetação, e vem um terraçamento. O plantio, a gente faz normalmente de dois jeitos, ou a gente faz o plantio pelo coroamento direto, que é quando você abre a cova e põe a muda lá, e tem um terraçamento também. O terraçamento a gente faz formação de leiras, então, em forma circular, pega a madeira, põe assim de forma circular, e aí põe a muda entre essas fileiras, porque ajuda a reter o solo, né, a umidade. E essa parte da gente fazer formação de leira é muito legal, que vem muito dessa parte ambiental, porque a gente tira as exóticas, só que a gente não vai jogar, não vai colocar no aterro, por exemplo. E vai fazer o que com a madeira, né? Então, o que normalmente a gente faz é convênios com madeireiras registradas, então elas vão, pegam esse parte desse material lenhoso, mas não são todos que têm valor comercial para eles. Então, primeiro eles vão, pega aquilo que tem valor comercial para eles, que a gente não vai destinar para o aterro, e aí do que sobra, a gente às vezes precisa quebrar, né, o material que é muito, muito extenso, e aí faz a formação de leiras, com galhos, folhas, então, tudo acaba sendo aproveitado e serve de substrato também para as mudas que estão por ali, né? O material que vai se degradando. Nossa, que legal. É bem bacana. Que massa. E, bom, é isso aí. Eu Uhum. não vou me estender um pouco mais, vou só continuar mesmo. Uhum. É, qual a importância da comunicação e do trabalho em equipe no seu cargo? Pior que muita, muita. Quando a gente fala não só de todo mundo se entender o que está fazendo, mas é realmente um trabalho em equipe, porque, por exemplo, eu não vou a campo, eu normalmente fico em escritório, eu faço home office. Então, eu dou suporte como se fosse de escritório, eu não estou lá no dia a dia. Quem executa os serviços de supressão de vegetação exótica, o plantio, reconformação, movimentação de solos para fazer reconformação de nível, né? Onde tem erosão, é a equipe técnica. Então, a equipe técnica tem um pessoal específico que faz cada atividade. E a Juliana, que é engenheira agrônoma, que vai a campo, que acompanha todo mundo, ela também não vai lá fazer o serviço especificamente, né? Ela não vai abrir a cova e colocar. Então, é todo um processo de comunicação dela, passar o que é feito, o pessoal fazer em campo, repassar o que foi feito para ela, aí volta para mim para quantificar. Então, se cada um fizer a sua função, acaba atrapalhando tudo, né? Se eu não me comunicar, não me expressar bem no plano de trabalho, ela não passar o plano de trabalho legal para eles, se eles não entender, é muita informação solta que pode dar errado e comprometer a eficiência do projeto. Então, a comunicação é bem importante. E equipe é essencial, né? Não tem como você fazer tudo sozinho. Nossa, e é assustador, porque você vê umas áreas gigantes e fala, não, umas 40 pessoas trabalhando. Cara, às vezes é 10 pessoas trabalhando que faz um serviço assim, assustador. Você fala, não é possível, esse povo não é humano. É um pessoal muito, muito rápido, é assustador. Que bom, né? Foi o Pra que você ver mais que me dá pra fazer diferença em poucas pessoas. Sim, o que mais me assustou quando eu entrei aqui foi isso, porque estava tocando dois projetos e aí estava fazendo análise por mês, né, para mandar para os clientes para o pagamento. Daí eu vi um monte de serviço feito e falei, não, mas qual é o tamanho da equipe? Ah, esse mês a gente está bom, tem 12 pessoas. Eu falei, o quê? Para essas duas áreas, tudo isso, 12 pessoas? Falei, não, eu não vou para o campo, não Mas pelo tem menos essa deve ter força. equipamento, deve ter coisas para ajudar, né? Tem, Tem, e o pessoal também é bem experiente, daí junto os equipamentos que ajudam muito, e o pessoal experiente ixi, faz brincando. Que bom. A próxima pergunta.
Como a expertise oh, meu Deus. Como a expertise em energias renováveis e tecnologias limpas é relevante para a função como engenheiro ambiental, para a sua função, né, como engenheiro ambiental? A gente não trabalha muito assim com energia. Acaba o que pode ser que ajude um pouco na tomada de decisão é o pessoal que compra equipamento, né? Compra trator, compra essas coisas que aí pensa um pouco nessa parte mais de sustentabilidade, de ciclo de vida, né? Mas eu especificamente não chego a trabalhar com isso. Tá bom. A próxima. Como a capacidade de realizar avaliações de risco e análise de ciclo de vida influenciam decisões em projetos ambientais? Os seus projetos, né? Ajuda, porque até aquilo que eu falei no começo, como cada área é uma área, é muito engraçado, porque você pega uma área e você pensa, o que pode dar errado? Você começa a caçar todos os fatores e quando a gente fala de recuperação, às vezes as pessoas pensam muito, é fazer onde não tem floresta, virar floresta, mas tem todo um contexto por trás disso. Você tem que pensar nas espécies que você vai levar, não só por ser compatível nativa, mas, por exemplo, você vai precisar de animais dispersores, fauna, ali naquele ambiente. Então, se você coloca uma espécie arbórea que não tem fruto, você não vai atrair essa fauna. Então, você tem que pensar detalhadamente nessas coisas, tem que pensar em praga, por exemplo, se vai ter que fazer manutenção de quanto e quanto tempo, se tem formiga portadora, pensar em questão de, vai fazer o plantio, mas tem previsão de estiagem nos próximos meses, porque aí não vai ter uma taxa alta de sobrevida, ou se chover muito, você não consegue fazer determinados serviços, não dá para você fazer, por exemplo, a supressão de espécies exóticas em um momento que esteja chovendo muito, porque aí já vai virar aquela bagunça, vai atrair vetores, principalmente se estiver próximo de propriedades, né? Então traz rato, traz bicho, assim, que não é legal para a gente. E eu acho que o caso mais engraçado que teve a gente fala que, por mais subjetivo que seja o meio ambiente, ainda tem os seres humanos que ajudam a gente também nessa parte. A gente fez o plantio em uma área, era um morrinho assim, e normalmente a gente trabalha no horário comercial, das 8 às 5. E aí a gente fazia lá o serviço, à medida que a gente vai avançando nas áreas, a gente vai revisitando de tempo em tempo, mas só para fazer manutenção, a gente não vai todo dia na mesma área. Passou 15 dias, a gente tinha plantado, acho que umas 500, 800 mudas, tipo, muita muda mesmo. E a gente passou depois de 15 dias e viu que as mudas estavam só o talo, tinha uns pedaços que era só o talo, assim, não tinha nada. E era uma área que a gente já estava com a suspeita de ter muita formiga cortadeira. Só que assim, a formiga não vai fazer um estrago que teve ali, que foi, tipo, arrancou metade do talo. Eu falei, ou foi um exército de formiga, ou tem que ter uma outra alternativa, que não tem explicação. E nisso a gente foi ficando encucada, e fez a manutenção, aí passou 15 dias, estava normal, depois de 15 dias estava de novo, e a gente viu que o solo estava meio como se fosse pisado, a gente falou, não, tem gente entrando aqui. Até que num curioso dia, isso está até no relatório nosso, o relatório final, depois eu te mostro a foto, que tiraram foto, eu não lembro se esqueceram equipamento na área, alguma coisa assim, eu sei que foram voltar para a área no horário fora do horário comercial, tipo umas 6:30 da tarde. E tinha um cavalo comendo as mudas. E da onde saiu esse cavalo, ninguém sabe. E aí o cara saiu procurando, falou, não, tem que ter, porque como são áreas, área de APP, mas tem lindeiros próximos, né, proprietários privados que têm as propriedades deles por ali. E caçando o dono e não achou o dono. Até que a gente viu que realmente era o cavalo, provavelmente o pessoal chegava do serviço, abria lá a porteira, o cavalo saía comendo as mudas tudo, cara, pisando em tudo. A gente precisou cercar a área, daí vai a história do curso, né? Imagina onde a gente ia pensar que naquela área tem um cavalo comendo as coisas. Não descobriu quem era o dono, não foi só uma vez que a gente viu o cavalo circulando, depois que cercou a área, parou, né? Ele não conseguia entrar, mas bizarro de pensar, um cavalo, não onde? Um cavalo entrar na minha análise de riscos, nunca. E aí, Meses de obra de projeto. e aí a foto do cavalo entrou no relatório, até te mostro depois. Legal. É a Essas parte coisas, engraçada. essas coisas que acontecem, meu Deus do céu. Bom, isso é avaliação de risco, né? Você vai colocar o cavalo como um risco, né? Talvez não o cavalo, mas pensar mais em prestar atenção nos agentes externos, né?
Às vezes a gente pensa, o humano não vai fazer nada, né? Mas faz, porque ele sobe o cavalo dele para ir lá comer a muda. Legal. Bizarro. A próxima pergunta. Qual a importância da educação continuada e do acompanhamento das tendências tecnológicas para se manter atualizada no seu cargo? É importante ver, por exemplo, o QGIS, que é o software que a gente usa. Logo quando eu comecei, eu baixei a versão mais atual da época, tem uns 2 anos mais ou menos, eu usava a versão 3.16. Ele já está no 3.32. Então, eles lançam, se atualizam o tempo todo e cada vez tem uma novidade no software. Antes eu achava que era só de geoprocessamento, mas nele tudo de graça. Você consegue, por exemplo, baixar modelo digital de elevação e traçar níveis de rio. Então, é um negócio muito bacana, assim, só com o mapa digital de elevação. Então, cada vez vem uma novidade, vem algo diferente que a gente acaba introduzindo, né, no dia a dia. Às vezes, faz um mapa com um modelo mais diferente, traz um pouco dessas informações mais externas. Acho que isso é até um problema para a gente, porque muitas áreas que a gente trabalha não tem informação, não é, quando a gente fala de capital, lugar, mas assim, a gente tem mais informação de uso do solo, a gente tem uma informação mais precisa, né, dos traços do curva de nível, e normalmente quando a gente vai para umas áreas mais remotas, a gente não tem. Então, até é legal essas ferramentas de geoprocessamento que ajudam a gente a produzir essas informações, né, fica até um legado para a própria pessoa, para a própria pessoa que contratou a gente, que passa a ter uma informação a mais, né, além do serviço, e a parte de metodologias também. Nossa, todo mês lança 1 milhão de trabalhos literários que a gente pode ver, tanto da Mata Atlântica como em todo o Brasil, né? A gente consegue se inspirar, não para fazer igual, mas para ver ali a metodologia que foi utilizada. E até essa parte do plantio que eu falei, que antes a gente só plantava por coroamento direto, que é só abrir a cova e colocar lá a muda, com espaçamento adequado. E aí tem todo o procedimento que a gente abre, coloca hidrogel, coloca mais um fertilizante, tem todo um procedimento ali, e um cuidado também, todo plantio que a gente faz, a gente coloca a muda de 1,5 m de altura, porque é onde a gente vê que já está num estágio ali que não corre risco, tanto risco como se você colocar muito pequena, né? E aí a gente fazia o coroamento direto e a gente percebeu que não estava tendo uma sobrevida muito legal. A gente via que quando chovia, principalmente, uma haste, né? E aí foi aí que veio a gente pesquisando, viu essa forma de plantio e formando leiras, daí já ajudou um outro problema que a gente tinha, que era justamente como tirava as espécies exóticas, né? Porque a nossa ideia inicial, a gente sabia que ia gerar um certo resíduo, porque o pessoal não ia levar os galhos, mas a gente não achou que eles eram tão criteriosos, e são. Tem áreas que vai bem das espécies de madeira mesmo, das espécies das árvores, né? Tinha área lá que não tinha espécie interessante, ficou tudo para trás. A gente teve que usar para fazer formação de leiras, e até isso é uma responsabilidade, porque para tirar espécie exótica, para fazer plantio, a gente precisa de uma licença ambiental. Daí fez todo o procedimento de tirar a licença ambiental no IAT, e aí você assume o compromisso. Você não pode só tirar e fazer o quê? Você tem que prestar conta de onde foi cada coisa, né? Tirou esse material, mas jogou na onde? Então, isso ajudou a gente também, e se atualizando para ir descobrindo outras alternativas para ir resolvendo os problemas, né? Sempre manter atualizado das pesquisas novas, né? Então, Sim, acho que isso deve ser bem importante mesmo. sim, ajuda muito. É, Bom, e a última pergunta. Quais as principais qualificações para uma futura engenheira ambiental querendo seguir seus passos? Eu acho que antes de pensar também na parte de recuperação ambiental, é legal pensar que engenharia ambiental é uma área muito ampla, né? Putz, a gente pode trabalhar com dispersão atmosférica, com parâmetros de qualidade da água. Então, é bem interessante tipo, a gente conhecer bastante cada área, até para descobrir e fazer a qualificação mais específica para cada área, né? Cada área tem um universo de software, de técnica que dá para explorar. Pensando na parte de recuperação ambiental, eu acho que é muito importante se aprofundar nesse conhecimento técnico de recuperação de áreas degradadas, pensar em técnicas, né? Que, às vezes, quanto mais você conhece, mais você bate o olho numa área e fala, não, dá para fazer isso, isso e aquilo.
Então, em medidas, por exemplo, de recuperação ambiental, você pode pensar em instalar poleiros para ajudar os passarinhos, né, a vir, a atrair essa fauna. Você pode fazer transposição de serrapilheira. Você vai numa área que tem um solo saudável, leva para uma outra área que não tem um solo tão desenvolvido ainda. Isso já ajuda também o desenvolvimento. Na hora de colocar as mudas, foi aquilo que eu já comentei, você precisa ter um conhecimento, porque o IAT, por exemplo, ele tem uma lista de vegetação nativa. Tem lá, sei lá, 30 e tantas espécies. Mas não é só porque é nativa que você vai colocar ali e está resolvido. Tem que ter todo um planejamento também de processo sucessional. Então, tem toda aquela história das árvores, das pioneiras que crescem, fazem sombra para as sucessoras, as secundárias, né? Para depois crescer a clímax, que é a que fica por mais tempo. Então, até isso você tem que ir planejando a forma que vai acontecer um plantio para que tenha mais sucesso. Então, ter esse conhecimento técnico ajuda muito você a ter essa noção geral. Eu acho importante também pensar em software. Então, tem o QGIS, que é grátis, tem o ArcGIS, que é pago, mas também é uma outra opção. Tem uma infinidade de alternativas que a gente tem hoje, e bastante vídeo na internet. Então, é bom pegar essas ferramentas para ir se especializando, que ajuda muito no dia a dia da profissão, e trabalhar a comunicação. Eu acho que pensar em formas de manter todo mundo na mesma página sempre, pensar em formas de se expressar bem, né, para que a comunicação seja assertiva, eu acho que faz toda a diferença. Se não comunicar direito, cada um faz uma coisa, chega no final, parece que cada um está fazendo um projeto diferente. Não imaginaria que você ia falar isso. Você achou que eu ia falar o quê? Não, só não pensei nessas competências, assim, mas faz sentido com o que Ajuda. você falou desde o começo da entrevista. Ajuda. Uma outra coisa uma dica, mas daí é que desse projeto eu entrei em fevereiro, só que esse projeto ele começou no meio de 2020. Só que assim, faziam relatórios, mas era relatório fotográfico, que subia o drone e tirava foto. Mas quando você abre o Google Earth, você vê que é tudo plano, né? Então a perspectiva que você tem no Google Earth é muito diferente de você ver foto. Normalmente porque as fotos não tiravam aquela foto retinha, é tipo uma foto de perfil, foto de lado. E aí era só isso. O relatório que tinha era essa questão fotográfica. E aí o contratante nosso desse projeto, ele quis um registro mais específico, que falasse a área, onde está a área, fazia a delimitação da onde a gente fez o serviço. E eu acho que o mais difícil, aí que veio a comunicação, que eu fiquei mais traumatizado, é que eu não estava na obra naquela época e eu precisava entender aonde que a pessoa tinha feito o serviço. A pessoa tinha que lembrar na onde ela fez, me mostrar a foto, mas se você até voltei à série histórica, né, do Google, que você consegue ver tipo imagem desse ano, do ano passado, de satélite. Isso já ajuda, você pega ali mais ou menos parecido, mas ainda assim você vê uma foto de lado, você olha lá de satélite, é uma perspectiva toda diferente. E foi sofrimento. Entender ali onde estava cada coisa, entender o que a pessoa estava. Ah, vai para baixo, aí para baixo aí eu descia, mas não, para baixo é subir a área. E, meu Deus, sofrido. Comunicação, fiquei traumatizado. Mas que bom, então você tá pegando jeito agora, né? Ajuda. Ah, essa parte você corta, mas ainda assim eu não. Se pudesse trabalhar só com chat GPT, eu acho que eu ficaria um pouco mais feliz. Não. Nossa, é difícil, cara, trabalhar. E essa é a parte boa, né? Mas você vem, cara, tinha umas áreas que a pessoa falava, não sei. Você falava, mas se você não sabe o que fez, e eu vou fazer o quê? Meu Deus. E o que aconteceu com essa vegetação aqui? Vocês usou? Ah, eu não registrei. E quantas mudas você plantou aqui? Ah, e depois desse mês para o outro mês, a gente acabou numa correria, a gente não marcou. Imagina, cara, tem área que a gente não sabia, tipo, quantas mudas foi plantar. Não sabe. Daí a gente estima, né? Porque tem o registro do IAT. Mas Pode é falar. você agora, de agora em diante, você tá tendo Tá. mais informações, né? Isso, de fevereiro para lá. Tipo, o mais difícil foi o antes, porque você pega lá o começo da obra, putz, tem gente da equipe que nem tava mais. E aí foi mais Não. sofrido. Porque aí a gente teve que pegar um relatório, imagina, cara, é muito ruim. Faz esse teste, você olhar
uma imagem tipo de drone alta e vai para o Google Earth, porque muda toda a perspectiva, né? A noção de espaço. E, nossa, foi difícil, delimitar certinho. Daí uma coisa que ajudou muito foi a tecnologia, tipo, muito. A tecnologia ajudou mais para as pessoas, porque por causa da série histórica do Google. Então, por exemplo, se a obra começou, se eu fiz a intervenção, eu sei que foi de março para, sei lá, para o meio do ano que eu fiz esse serviço. Daí eu pegava a imagem antes de março, que aí mostrava lá a área. Daí eu pegava e, tipo, você consegue mudar o tempo mantendo no mesmo lugar. Aham. Daí, quando eu avançava a etapa, eu falava, ó, tem um buraco aqui, um buraco aqui. Se eu sei que teve remoção de espécie exótica, e aqui antes tinha espécie exótica, agora não tem, então o lugar foi aqui. Daí ajuda você a delimitar. Porque se fosse para olhar as fotos e pelo que o pessoal fala, não dava. Não, Nossa, não dava para ter anotado tudo. que legal, eu não tinha ideia que você fazia isso. É legal.